Na quinta-feira, o multiderrotado Fernando Haddad anunciou que será candidato à presidência da República em 2022. Do mesmo modo que em 2018, o petista disse que aceita participar da disputa a pedido do ex-presidiário Lula. O motivo para o convite também não mudou. O líder do petismo continua sem poder se candidatar em razão de suas condenações judiciais. Lula me chamou para uma conversa no último sábado e disse que não temos mais tempo para esperar, disse Haddad em entrevista à TV 247, na quinta-feira. Ele me pediu para colocar o bloco na rua e eu aceitei. Até a mesma ressalva de 2018 foi feita. Haddad é candidato caso Lula não possa concorrer em 2022. Augusto. O Lula é tido, eu não sei porquê, como um grande estrategista, né? Faz tempo. Assim, ele não tem uma boa formação intelectual, mas tem um instinto político maravilhoso e tal. Olha, à base de mentiras, tá? Que fizeram o Brasil mergulhar numa realidade, acreditar, né, numa realidade paralela, num mundo de fantasias. Ele elegeu a Dilma e, na sequência, elegeu o Haddad prefeito de São Paulo. Agora, o povo brasileiro foi acordando. Depois veio a Lava Jato, né? Vieram várias descobertas a respeito do que foi realmente o governo Lula e o que foi o governo Dilma. E, por exemplo, acaba de sair aí no domingo um levantamento do IBGE, muito bem camuflado e manipulado pela primeira página da Folha, que conta o seguinte: em 2011, o Brasil tinha 12 milhões e 400 mil brasileiros vivendo abaixo da linha da miséria. E, enquanto isso, o Lula fazia palestras, entre aspas, aí ele ia fazer a facilitação de negociatas. Fazia palestras explicando como é que se acaba com a fome. Não reduziu em nada a pobreza absoluta. Aí vem o gráfico, vale a pena olhar, porque é uma aula de manipulação jornalística. Está na primeira página do domingo. Aqueles gráficos que eles espremem as linhas de modo a impedir que você identifique o ano, o número, não dá para entender. Eu fiquei ali me esforçando um pouco para descobrir o seguinte: a pobreza, o número de pobres e miseráveis era enorme, continuou, do governo Dilma cai um pouco, vai flutuando, começa a cair no governo Temer, cai no primeiro ano do governo Bolsonaro, e neste ano, em 2020, o número de pobres quase desaparece pela distribuição do auxílio emergencial. E aí a manchete assim: o número de pobres é maior do que no começo da década passada. Aí não dá, né? Aí não dá. Qual é a notícia? Para o bom jornalista, o jornalista que preza a inteligência do público. Lula não acabou com a pobreza. Pobreza aumentou no governo Lula. Isso não é falar de fatos passados, não. É explicar a realidade presente. É isso que é o dever do jornalista. Esse é o dever. Contar a verdade. Você lê aquilo, parece que o culpado pelo aumento do número de pobres e miseráveis foi o Bolsonaro, nem a pandemia, o Bolsonaro. O Bolsonaro tem, depois da pandemia, o governo Bolsonaro registra um número muito pequeno em relação ao governo Lula. Quase que o governo Lula, que surfou uma onda de prosperidade, que abrangeu o mundo durante 10 anos, tinha esses pobres todos que ele cinicamente diz ter exterminado, né? Os que deixaram a classe média foram os petistas, que viraram todos ricos com a roubalheira, os dirigentes petistas. E não desapareceu pobre nenhum, era falso. Pois bem, agora vem
Haddad é o candidato. Qual é a chance dele? Zero. Zero, até porque eles vão rachar de novo. Ciro não abre mão disso aí. O Lula, ele entendeu, botou na cabeça que o PT tem que ser o hegemônico em qualquer chapa. E ele vai levar o PT a mais uma derrota, seja qual for o adversário. Enquanto o Bolsonaro conserva um núcleo duro que garante a chegada ao segundo turno, está aí o PT querendo a primazia, que já não é justificada pelos votos, e rachando todo mundo. Que bom. O Fiuza, e Guilherme Boulos já reagiu a essa notícia que trouxemos agora, de que o ex-presidiário Lula também endossa a candidatura de Fernando Haddad. Boulos defendeu que a esquerda discuta seus projetos antes de endossar qualquer nome. Defendo que a esquerda busque unidade para enfrentar Bolsonaro. Para isso, antes de lançar nomes, devemos discutir projeto, disse Guilherme Boulos no Twitter. Fiuza. Esse tweet aí é nada, é igual a nada, né? Quer dizer, esse tweet aí é uma... Isso antigamente se chamava retórica, né? Depois, né, no nível abaixo, seria uma alegoria. Hoje não é nem uma purpurina. A esquerda deve discutir projeto. Não tem esquerda nenhuma, nem esquerda tem aí. Né? Eles são todos burgueses egoístas, né? Que se fingem de altruístas. Então não vem com esse papo de esquerda. Né? Não existe isso. Eles estão surfando aí justamente nessa cantilena, nessa superficialização da política, né? dos falsos defensores do humanismo, né, que descobriram, por exemplo, né, durante um bom tempo, que se perseguisse, patrulhasse as pessoas, mandando trancar todo mundo, que isso seria identificado como um valor de esquerda. Isso aí é tudo uma conversa de playground, não dá nem para entrar. Sobre Fernando Haddad, a última vez que ele foi escolhido presidente foi dentro da cela de uma cadeia da Polícia Federal. Né? E não era de um preso político, era de um corrupto condenado. Né? Depois veio a ser condenado de novo, inclusive, mas já estava condenado, cumprindo pena por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Né? Essa é a credencial do Fernando Haddad. O Fernando Haddad, Vitor, ele é uma espécie de Rodrigo Maia do PT. Ele é um político inexpressivo. Né? Você olha para o Fernando Haddad, você tenta achar algo de personalidade, né? Tenta ver para o bem e para o mal, você não acha, ele é um poste. Ele é um poste do Lula. Acharam-se o Haddad, porque eles são profissionais da enganação. Né? O Boulos não é aí o coxinha sem teto que agrada a burguesia. Eles são os profissionais da enganação. Então o Haddad fica ali, olha, pega né, duas subcelebridades aí da MPB, manda fazer um carinho no Fernando Haddad, né? Bota ele, né? Fotogênico, né? E tal, e vamos nessa. E foi assim que foi inventado o Fernando Haddad como ministro da Educação, tricampeão de fraudes no Enem, não consegue nem aplicar uma prova. A gestão de Fernando Haddad no Ministério da Educação é repleta de demagogia. Nessa época aconteceu aí tentativas de revisão, na verdade, de censura da obra de Monteiro Lobato. Aconteceu contorcionismo no idioma, uma demagogia fajuta, dizendo que a norma culta poderia considerar nós pega o peixe, algo aceitável e praticável em termos de idioma. Né? E é isso, um prefeito que enfim, saiu, não foi nem para o segundo turno, se eu não me engano, né? na reeleição para a Prefeitura de São Paulo. Eu, sinceramente, eu olho no Fernando Haddad e eu vejo um político pusilânime, né? Hoje em dia um ocioso, que passa esse tempo ocioso em rede social, dizendo, falando firula, ele virou um tuiteiro. Né? Então, nada disso aí, Vitor, significa política nacional. Né? O Brasil precisaria de uma boa oposição ao governo Bolsonaro, né? De uma oposição responsável, né? Para corrigir rumos, para evitar tentações. Né? Tem vários rumos que precisam ser aprimorados e corrigidos, só que você não tem.
você tem essas figuras aí de folclore, né, que estão, na verdade, também pouco interessadas na política nacional, estão interessadas em manter os seus feudos. Zé, para fecharmos esse tema, temos 2 minutos. Eu conversei nessa semana com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e ela confirmou que é isso mesmo, né? Preciso colocar o bloco na rua, como ela disse, que já é hora, e eu também acho que já é hora. Cadê os candidatos? Né? O presidente Jair Bolsonaro está sozinho, é o candidato aí que está sozinho, então é preciso. Luciano Huck, venha. Moro, venha. Vamos. Ciro Gomes, venha. Lance sua candidatura. Política é isso. Começar a ter esse batismo de povo. E o Haddad já está como candidato do PT. E, ao mesmo tempo, ela fala, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, da possibilidade de como unificar a oposição, como unificar os partidos de esquerda, se você já chega com um candidato debaixo do braço. Isso não é viável. Veja bem que até o Boulos está dizendo, olha, peraí, o PT não é mais aquela coisa, aquela história, aquela goiabada toda, goiabada cascão que se diferenciava de todas. Não, agora é preciso ver, esse é um sinal claro da Prefeitura de São Paulo, que existem outros nomes na esquerda. E se você chega para negociar um nome e já chega com um nome, você não chega para negociar. Por outro lado, eu queria dizer, sendo bem honesto assim, analisando o que eu vi, é uma preocupação muito grande com a bancada, mais até do que a disputa pela presidência, porque eles sabem que não ganham a presidência da República mais, né? Então, a preocupação de fazer uma bancada. E a confissão de que estão vivendo momentos difíceis. A oposição está num momento difícil. A Câmara dos Deputados e o Senado se fecharam para esse tipo de proposta indecente, de atrapalhar o país, atrapalhar um presidente em nome de uma candidatura. Então, isso está fechado. Então, não, é um momento de resistência ali e é uma situação complicada. Então, vamos lá. Primeira coisa, a presidente do PT confirma que realmente o ex-presidente Lula não será o candidato. Ela diz que ainda tem esperança. Mas na falta ali imediata da impossibilidade do presidente, ela já confirma o Haddad. Por outro lado, o foco é realmente fazer uma bancada e esta é a luta do PT.